E abra sua Bíblia em Mateus 24, amém, irmãos? Mateus 24. Interessante que eu estava para ministrar essa mensagem hoje pela manhã, aí Deus mudou meu coração para falar sobre Êxodo 12, né? E aí hoje à tarde Deus abriu meu coração de novo para esse texto, amém? Mateus 24, nós vamos ler a partir do versículo 7, amém? Isso, o texto é maravilhoso, mas vamos ler a partir do versículo 7. Porquanto, amém? Vocês estão prontos, amém? Amém. Glória a Deus. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas as coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, os crentes da CPAD de Paris, amém? Aqueles que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim, amém? Glória a Deus. Queria que você orasse por mim, irmão, né? Porque essa palavra é forte. Levanta sua mão e me abençoa aí, glória a Deus. Isso, ora e fala assim: Deus, abre as portas da palavra. Ó Deus, que o Senhor venha me dar revelações, venha usar o pastor, venha usar a palavra, que o Senhor incendeie o altar. Ó Deus, eu não sou nada, Senhor, Tu és tudo, o Teu Espírito, a Tua inspiração, Tua palavra, Teu é o reino, Tu é a glória, a Ti pertence, Deus. Ó Pai querido, o governo de tudo, eu quero me submeter ao Teu governo, para que toda palavra que saia da minha boca seja uma palavra do Senhor, em o nome de Jesus, amém, amém, amém. Oração é coisa boa, né, irmãos? Queridos, aí você fala assim: pastor, o que é a Páscoa? Mateus 24 e a Páscoa, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Por que tem tudo a ver? Porque a principal mensagem da Páscoa, é anunciar a vinda de Jesus, amém? O principal anúncio da Páscoa é a vinda de Jesus. Nós, quando olhamos para a cruz, nós podemos ver muita coisa. Temos muita interpretação correta e temos também muita interpretação incorreta. Mas, se você analisar cronologicamente, o que a cruz anuncia hoje é a vinda de Jesus, porque Ele já morreu e está no passado, tá ou não está? Então, quando olhamos para a cruz e dizemos, Jesus morreu na cruz, está no passado. Quando nós olhamos para a cruz e dizemos, Ele ressuscitou, também já está no passado, porque isso já aconteceu. Mas a terceira coisa ainda não aconteceu, amém? Ele voltará para buscar a sua igreja, amém? Quando eu olho para a cruz, a minha esperança se renova, porque o Senhor Jesus deixou um símbolo para nós, dizendo, eu vou voltar para buscar a minha igreja, amém? Era para você dar glória a Deus aí, mas está tudo bem. Observe, irmãos, que quando foi instituída a Páscoa, Deus estava dando uma ordem para Moisés fazer um ato profético, e esse ato profético e todos os outros atos proféticos do Velho Testamento apontam para o que Jesus fez. Não existe nada na Bíblia que não se pareça com Jesus. Tudo se parece com Jesus. Todos os altares que foram levantados, todos os sacrifícios, todas as obras que foram feitas, todos os reis, todas as consagrações, todos os ministérios, todos eles se parecem com Jesus, porque Jesus é o centro da Bíblia. É como se fosse alguém contando a minha história, mas não é a minha história, é a história de Jesus. O Espírito Santo escreveu uma biografia do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa biografia é a Bíblia. Então tudo se parece com Jesus.
Se você lê Êxodo, Êxodo se parece com Jesus. Se você lê Gênesis, Gênesis se parece. Tudo é Jesus na Bíblia, amém? Então a Páscoa é Jesus. Páscoa é a obra redentora de Jesus em nossas vidas. Tudo ali simboliza Jesus. E hoje pela manhã, falando um pouco sobre isso, a gente fez uma observação interessante que talvez você ainda não sabia sobre Páscoa. A primeira observação, e a mais clara, e as crianças sabem disso, é que é necessário passar sangue nos umbrais da porta, né? Todo mundo sabe disso. Depois, é para todo mundo entrar para dentro de casa e comer o cordeiro. Mas tem uma coisa que a gente não observou, que o texto diz, o texto lá fala assim, é o último versículo falando sobre a Páscoa. O texto diz assim: comereis a Páscoa vestidos, comereis a Páscoa calçados vossos sapatos, e comereis a Páscoa com o vosso cajado na mão. Ou seja, estejam prontos como se estivessem para sair de casa. Olha para você ver que coisa linda, amém? Deus dizendo assim: olha, a Páscoa é a morte, a Páscoa é a ressurreição, mas a Páscoa também é a vinda de Jesus, porque Jesus disse para nós estarmos preparados. Assim como você hoje se preparou para vir para a igreja, assim você tem que se preparar para a vinda de Jesus. Eu vou fazer uma pergunta para você: se Jesus voltar agora, quem aqui vai ficar feliz? Ainda bem que não foi todo mundo, né? Eu não vou ficar feliz não, irmão, vou subir feliz. Você já pensou, irmão, você ficar aqui? Você vai ficar, irmão? Ficar na terra e ainda ficar feliz? Não tem como não, né? Quem vai subir feliz? Glória a Deus. Glória a Deus, você entendeu, irmão? Não dá pra gente ficar feliz, porque ficar não vai ser bom. Então a gente tem que estar preparado. Agora deixa eu te falar uma coisa: qualquer pessoa aqui hoje, qualquer pessoa no mundo que quiser se preparar para a vinda de Jesus, tem que lutar contra o mundo inteiro. Se você quiser herdar o reino de Deus, você precisa odiar o sistema do pecado. Porque não tem como, a Bíblia diz, não tem como você amar o reino e você amar o mundo. E não existe conexão entre as duas coisas. Ou você ama a Deus, ou você ama o mundo. Ou você ama as coisas de Deus, ou você ama as coisas do mundo. Se preparar para a vinda de Jesus significa lutar contra o pecado, lutar contra as nossas vontades. Se preparar significa matar a nossa carne. Então observa, queridos, olha aqui para mim, quem está me ouvindo aqui? Está aqui? Amém? Vocês estão aqui? Então observa que quando eles estavam ali dentro da tenda, separados por Deus, como da mesma forma que a borboleta faz um casulo para se transformar, a Páscoa destruiu a lagarta, né? Que os hebreus eram lagarta até ali, e nasceu uma borboleta, nasceu um outro ser muito mais poderoso, com poder para voar. Assim somos nós dentro do reino de Deus. E tem pessoas que dizem assim: pastor, eu não quero ser transformado, não quero ser transformado, eu quero continuar assim, do jeitinho que eu sou, eu tenho o meu jeito. Você já conversou com alguém assim, que fala assim: pastor, que eu não vou mudar, né? Eu sou assim, eu vou continuar sendo assim. Os meus pais foram assim, e os meus filhos até estão parecendo assim comigo, e eu não quero mudar. E então essas pessoas estão com uma informação errada, que aquele que está se preparando para ir com Cristo está dentro de um processo de transformação. Porque não é Deus que espera você. Amém? Vocês estão aqui, gente? Amém? Prometo que não vou fazer pegadinha, mas não. Tá bom? Pode soltar as redes aí.
Não é Deus que espera você, é você. Não é você. Deus não espera você, certo? Você tem que se preparar para ir até Ele. Você tem que se preparar. Ele não vai esperar você terminar. Peraí, gente, fulano ainda não está pronto, não, vamos voltar. Não é essa a informação bíblica. Não, é no dia que bateu lá, Deus falou assim, é hoje, acabou. Pastor, e se eu não estiver preparado? Ficou para trás. Essa é a informação bíblica. Deus não espera por você. Você precisa passar pelo processo. Como é que Jesus fez? Jesus nasceu como você nasceu. Jesus cresceu como você cresceu. Jesus se batizou como você se batizou. Jesus andou nas igrejas como você está andando nas igrejas. Mas Ele decidiu morrer. E é isso que talvez você ainda não fez. Aquele que não nascer de novo, aquele que não nascer da água, aquele que não nascer do Espírito. Para nascer do Espírito, se você analisar bem, nascer do Espírito é quando como o apóstolo Paulo explicou muito bem, nós nos despimos do velho homem e nós nos revestimos de um novo homem. Se não nascer da água e se não nascer do Espírito, não verá o reino de Deus. E ele fala claramente, ficarão de fora. Se ele disse que ficarão de fora, é porque serão escolhidos aqueles que vão entrar, amém? E eu acredito que você foi feito para entrar, só que tem que passar pelo processo. Pastor, mas Deus vai abrir uma exceção para mim. E eu vou te dizer por que Deus não abre exceção. Porque Ele falou o que iria acontecer. Ele falou assim, olha, sede santos, como eu sou santo. Santificai-vos em toda a vossa maneira de viver. Ele falou para nós, eu vou voltar para buscar um povo. E esse povo é meu, esse povo é zeloso. Não vai embora não, irmão, fica aqui. Não vai embora não. Um povo dele, um povo zeloso, um povo especial, de boas obras. Ele usando João, ele disse assim, filhinhos, não ameis o mundo, e nem o que no mundo está. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Processo de mortificação. Assim como Jesus passou pela porta, nós também devemos passar pela porta. Pastor, Jesus morreu por mim, morte física. Mas ele diz lá no capítulo 6 de Romanos, Paulo diz assim, mortificai os membros da vossa carne, que é a idolatria, que são as porfias, as orgias. E ele vai falando uma lista de mortificação, a inveja, o orgulho, as impurezas, a dissolução, as dissensões, a glutonaria. Meu Deus do céu, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. Vai deixando tudo isso, por quê? Porque ele falou, mortificai os membros da vossa carne. Pastor, eu não quero morrer. É a mesma coisa de dizer, então, não vai subir. Amém, gente? Quem quer subir, diga glória a Deus. E ele disse assim, irmãos, esse texto, a gente lê ele, parece que quando você lê, você fala assim, foi ontem que foi escrito. Mateus 24, parece que foi ontem. Olha, podia colocar os nomes aqui, olha. Portanto, se levantará nação contra nação, Rússia contra a Ucrânia. Ou foi ontem? Reino contra reino. Foi ontem. Haverá fomes. É só você ir na Ásia ou na África. Haverá pestes, Covid. Terremotos no Japão. Em vários lugares, não é só no Japão, em vários lugares do mundo. Mas todas essas coisas é só o princípio do fim. Tem outra coisa que ele disse aqui que está acontecendo. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Nós estamos vivendo isso. O que dá no Jornal Nacional hoje,
o que dá na TFAN, nos jornais ingleses e americanos. Pastor que desvia, missionário que desvia. Aconteceu aquele negócio no Brasil lá, nem vou falar para você não ficar triste, porque a gente fica tão triste com essas coisas. Muitos serão escandalizados. Irmão, é como se tivesse sido escrito ontem. Esse texto foi escrito há 2000 anos atrás, mas é como se tivesse sido escrito ontem. Eu vou te dar uma informação aqui, irmão, só para você que veio. Deus é um Deus que arrebata gerações. O que é isso, pastor? Arrebata gerações. Deus não tarda. Ele veio buscar Pedro. Quando Pedro estava no seu último suspiro, Jesus veio e buscou Pedro. Ele buscou Tiago. Ele buscou João na ilha de Pátimos. Ele buscou o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo estava para ser decapitado, antes de ser decapitado, Jesus buscou ele. Na próxima geração, Jesus buscou os pais da igreja. Ele foi lá e salvou aqueles que estavam sofrendo nas mãos de Nero, aqueles que estavam sofrendo, que estavam sendo comidos pelo leão. Quando o leão vinha para comer o crente, Deus ia lá e buscava ele, e ele dizia: eu fui arrebatado. Deus é um Deus de gerações. No século I, Ele veio e buscou os crentes. No século II, Ele veio e buscou. Hoje nós estamos no século 21, e Ele continua buscando aqueles que é seus. É que a gente não tem como entrevistar, mas o crente que acabou de entregar a sua vida foi arrebatado. Porque Deus é um Deus de gerações. Às vezes nós olhamos para Deus e falamos: o Senhor está preso no tempo, por isso o Senhor está demorando. Faz 2000 anos que o Senhor falou que ia voltar. Faz 2000 anos que o Senhor falou: filhinhos, essa é a última hora. Você está enganado, Ele já voltou para muitos. E hoje Ele pode voltar para você. Hoje Ele pode voltar para mim. Sabe por quê? No dia que você abrir os seus olhos na eternidade, você vai olhar para Adão e ele vai falar assim: rapaz, nós chegamos juntos aqui, né? Como é que você se chama? Você vai falar: conversa, faz tempo que você está aqui. Não, ninguém está preso no tempo. Terminou a vida aqui, eternidade. É assim ou não é? Não é o que a Bíblia diz? Jesus é o Pai da eternidade. Saiu dessa vida, eternidade. E na eternidade não tem tempo. Vai chegar, Noé está lá. Vai chegar lá, Abraão está lá. E você vai falar assim: Abraão, rapaz, quanto tempo conheço sua história? E fala assim: cheguei agora também. Quantos estão entendendo? Deus é um Deus geracional. Aí você fala assim: Deus está demorando, essa promessa está sendo pregada. Não. Essa promessa está se cumprindo todos os dias. Todos os dias essa promessa está sendo cumprida. Todos os dias o Senhor está buscando aqueles que são seus. E a Bíblia diz, irmãos, que aqueles que conhecem a Deus não provarão da morte. Por que, pastor, que não provarão da morte? Porque a morte perdeu a chave da eternidade. Quem tem a chave da eternidade é Jesus Cristo. Ele tem a chave. É Ele que tem a chave da vida, e é Ele que tem a chave da morte. Não somos nós que decidimos ter filhos, é Ele que tem a chave da vida. Ele diz: vai mais uma bênção para a terra. E nasceu você. Você é um projeto de Deus. Assim como você foi plantado, você será colhido. Deus plantou uma árvore na terra. Oh glória, estou sentindo a glória aqui, irmão. Deus plantou uma lavoura de trigo. Plantou na terra. Você é essa semente. Ele simplesmente decidiu semear e lançar a semente, e você é essa semente. Aí a palavra de Deus diz assim, Rejane: os campos estão brancos,
Os campos estão brancos, tem nada a ver com colheita de trigo normal que a gente conhece por aí. Os campos estão brancos, essa geração está pronta, essa geração está pronta, essa geração está pronta. Muito cuidado quando você escuta a palavra de Deus, porque Ele está preparando você para morar no céu. Essa semana, irmãos, eu tive uma experiência interessante. Oh, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Tive uma experiência interessante. É como se tudo que tinha perto de mim não fazia sentido. Eu só vi uma coisa: Jesus estava de pé. Ele estava de pé, calçado os seus sapatos, com o seu cetro na mão, seu cajado na mão. A informação era: eu estou pronto. Eu dizia: Deus, o que é isso? Ele dizia: eu estou pronto. Eu estou pronto. E eu entendi como se fosse assim: não falta mais nada. Aí, pastor Valdir, é como se os pés da gente estivessem sendo molhados pelas águas do Espírito, porque o rio já nasceu lá. Eu quero gravar uma informação na sua mente. É como se ele já tivesse comprado o bilhete de avião e você fosse para o aeroporto buscar ele. Ele já comprou o bilhete de avião, gente. Jesus já comprou o bilhete de avião. Nós precisamos nos preparar. Tem nada mais importante do que isso, não. Não tem nada mais importante do que isso. Jesus está voltando. Às vezes eu olho para o que está acontecendo na guerra. Eu não gosto muito, mas eu gosto de estar atualizado. E você vê o que aconteceu: caiu uma bomba em uma estação de metrô. As pessoas que morreram não entenderam, nem entenderam como morreu, de tão forte a explosão. Mas se tivesse um crente lá, antes da bomba explodir, Jesus pegava na mão dele e falava: vamos para a eternidade. Vamos para a eternidade. Vamos comigo para a eternidade. Porque quem crê em Deus não provará da morte. Jesus está aí do seu lado, irmão. O Espírito Santo de Deus está aí do seu lado. Deixa eu continuar lendo o texto aqui para você, ó. Trair-se-ão uns aos outros. Parece que foi hoje que escreveu. E uns aos outros se aborrecerão. Agora isso aqui não tem não, ó. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Tem não, hoje não tem, né? Liga a televisão, não tem. Na internet, meu Deus do céu. Uma vez eu vi um rapaz botava a mão no olho assim, ó, e dizia: eu fecho o olho aqui, meu olho abre lá, e eis que vejo. Eu falei: é demônio isso aí. Na hora, falei: o demônio. Quando ele falava eis que vejo, eu dizia: eu também estou vendo, demônio atrás de você aí. Falsos profetas, falsos ensinadores, né? E enganarão a muitos. Aí esses dias eu falei assim: Senhor, o Senhor me ajuda aí, porque eu estou tendo umas mensagens muito fortes ultimamente, e os crentes vão brigar comigo na igreja se eu pregar mais uma mensagem assim. Aí Deus mostrou para mim o quanto o inimigo prega forte. Você já viu como o diabo prega mensagem poderosa? Ele não está brincando mais de um desenhozinho animado, não. A mensagem do diabo é forte, ele mostra literalmente. Antigamente, para você ver assistir um filme e para ter um beijo na boca, era só no final do filme, era uma coisa muito estranha. Hoje não, literalmente. E não é só uma mulher com um homem, principalmente, porque quando você antigamente via uma pessoa com tendência homossexual, essa pessoa se escondia. Hoje é moda. Ela não é, gente. O diabo está pregando uma mensagem, ele prega forte, e os pastores, os mensageiros do Senhor tem que ministrar a palavra também forte. Tem que ministrar a palavra forte. Dizer para você assim: meu querido, Jesus te ama. Olha, de novo, Jesus te ama, Jesus te ama. Ele te ama, Ele te ama. E você sai daqui: Jesus te ama. Lá fora o inimigo vai te dar exatamente, né,
uma ficha de como pecar com classe. Mas aqui na igreja nós te explicamos como se santificar com classe. Se santificar com classe. Está na hora, gente, de lavar as vestes. Lavar, mas lavar para ficar branquinha. Tem que deixar branquinho a blusa, a roupa. Tem que ficar branquinha. Por que ficar branquinha? Porque se tiver mancha não sobe. Tem que lavar as vestes até elas ficarem alvas. Oh, glória a Deus. Todos os dias se preparar. Os anúncios, irmãos, estão vindo. Olha, os símbolos, os sinais que estão acontecendo são muito claros da vinda de Jesus. Não é necessário mais nenhum sinal. Todos os sinais já se cumpriram. O evangelho já foi pregado. A internet está pregando. Olha, a televisão está pregando em todos os lugares. O evangelho está sendo pregado. Não falta mais ninguém. Só falta Deus tomar a decisão. Estão pregando errado aí. Eu vou falar um negócio aqui, irmão. Uma coisa que pessoas estão pregando errado. Pega aquele texto de Pedro lá e diz assim, que quando você vai pregar, você apressa a vinda de Jesus. Eu falei, rapaz, como? Como que você, pregando o evangelho, você apressa a vinda de Jesus? Isso está errado demais. É um entendimento, é uma interpretação própria da Bíblia. Não tem como apressar a vinda de Jesus. Não tem, foi algo definido por Deus. Nós não apressamos Deus, nós nos apressamos para Deus. Nós podemos apressar uns aos outros aqui, mas eu não posso falar, Deus, olha, tem um dia aí que o Senhor vai adiantar, porque eu estou fazendo alguma coisa. Nunca. Você não pode apressar a vinda de Jesus. Isso está errado. Todos os versículos que falam sobre a vinda de Jesus mostra que Ele, Jesus, nem Ele não sabe o dia. Só o Pai sabe o dia. Mas o que é lindo, irmãos, aleluias, o que é lindo é que João, no capítulo 21 de Apocalipse, diz assim: eu vi descendo dos céus a nova Jerusalém, descendo dos céus. Se ela está descendo, significa que ela não está mais lá, ela já está vindo. A Jerusalém já está vindo. E o que vai acontecer, pastor Fábio? Olha aqui para mim que eu vou te dar uma informação importante. O que vai acontecer? Em um determinado lugar ela vai parar. E quando ela parar, vai abrir uma das 12 portas. Vai abrir uma das 12 portas. E vai sair um arauto. E este arauto vai tocar uma trombeta. E quando ele tocar uma trombeta, o som da trombeta vai ser como nomes. Vai dizer assim, Fábio. Vai dizer assim, Maiara. Vai dizer assim, Gabriel. O seu nome vai ser ouvido nos céus. A lei da gravidade não vai poder conter o seu corpo, porque você vai ser transformado. E depois que o seu corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e depois que o seu corpo mortal se revestir da imortalidade, então você será atraído para dentro da cidade. Oh! E nós nos encontraremos com Ele nos céus. Nós nos encontraremos com Ele nos céus. Nós nos encontraremos com Ele nos céus. O Salmo 24 diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó vós, portais eternos,
para que entre o Rei da Glória. E os anjos dizem assim: quem é esse, o Rei da Glória? Ele diz: o Senhor poderoso está com a sua igreja nessa hora. O Senhor poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. E assim como Salomão descia o monte de Sião junto com seus cavaleiros, assim nós entraremos na cidade celestial. Oh! E ele disse assim: vinde benditos de meu Pai. Entre benditos de meu Pai, entre para a morada, entre para o gozo do seu Senhor. Oh, aleluias. Oh, bendito é o nome do Senhor. Quando nós olharmos para nós mesmos, com o corpo transformado, com uma coroa de glória na cabeça, nós vamos sentir o gosto da vitória. Você vai se lembrar do tanto que você sofreu na terra, e você vai dizer assim: valeu a pena lutar, valeu a pena lutar, valeu a pena lutar. E quantos pararam de lutar? Irmãos, quantos pararam de lutar? Pararam de lutar pela sua salvação. Irmão, não faça isso. Não pare de lutar pela sua salvação. Meu Deus do céu, não pare de dobrar os seus joelhos. O escritor aos Hebreus diz assim: volte a levantar as suas mãos cansadas, volte a dobrar os seus joelhos cansados, adore ao Senhor um pouco mais. Antes de falecer, um grande homem de Deus chamado Luiz Antônio pregou uma mensagem, e o centro da mensagem dele era: ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais. Essa palavra é para hoje. Essa palavra é para hoje. A gente chora, irmãos, vendo as pessoas fazendo o evangelho como está. E eu falo assim: Deus, mas por que o Senhor não dá um basta nisso? Irmão, dá vontade. Eu vou falar a verdade para você. Dá vontade de você ir lá, você ir dentro do Instagram, pegar a pessoa assim e falar assim: é mentira o que você está falando. Você tá enganando essas pessoas que estão aí. É mentira o que você está falando. Mas Jesus falou assim: importa que isso aconteça, porque eu disse que isso ia acontecer. Muitos falsos profetas, muitos enganadores, que estão por todos os lugares. Mas tem igreja que prega a verdade, irmãos. Tem igreja que prega a verdade. Eu quero entrar naquele lugar. Quantos aqui? Eu quero entrar naquele lugar. Não existe nada aqui na terra que me prenda. Eu quero entrar naquele lugar. Eu quero que você vá também. Eu quero olhar do meu lado, ver a minha esposa. Eu quero olhar do meu lado e ver os meus filhos. Eu quero ver você lá. Eu quero dizer assim: Senhor, eis-me aqui, Deus. Aleluias. Oh, glória a Deus. E nós viveremos eternamente com Deus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Interessante que não está dizendo fé, né? Não é a fé que vai se esfriar, é o amor. O amor pela obra, o amor por Deus, o amor pela salvação. Tudo que o inimigo quer fazer hoje, aleluia, escreva o que eu estou te dizendo. Tudo que o inimigo quer fazer hoje é colocar uma mentira na sua mente, dizendo que você não precisa fazer mais nada, que está tudo bem com você.
Às vezes a gente conversa com alguém, a pessoa dá a entender que tipo assim, já fiz tudo o que eu podia, eu já orei no passado, né? Eu já fui de evangelizar, eu já fui de ler a Bíblia, eu já fui de jejuar. Ele está dizendo, eu já fui, quer dizer que eu não preciso mais. Mas quanto mais perto do fim, irmãos, quanto mais perto do fim, maior fica a batalha. É assim ou não é? Quanto mais perto do fim, mais você precisa afiar a sua espada. Se hoje você vencer um demônio, amanhã vai ser 2. Pastor, que mal notícia é essa? É reino, evangelho do reino. Se você vencer, essa semana venceu um leão, na semana que vem vai ser 2 leões. E você tem que afiar a sua espada e dizer, Senhor, eu estou aqui na tua obra, Senhor, eu estou aqui na tua obra, Senhor, eu estou aqui na tua obra. E as pessoas estão enganadas sobre o que é a igreja, irmãos. A igreja não é me segue, a igreja é me esconde, Senhor. Esses dias eu olhando na internet, pensando assim, tem pessoas o tempo todo dizendo para você assim, me segue, me segue, me segue, me segue. E eu de vez em quando falo assim, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa. Todo mundo quer ser seguido. Todas as pessoas querem ser seguidas. E a igreja tem que cantar assim, esconda-me em ti, Senhor. Me esconda, Senhor, me esconda no Senhor. Mesmo que tenha aquele sucesso, irmão. Mas o que adianta chegar lá no sucesso e perder tudo que ficou para trás? Vai negociando tudo, vai negociando. Olha, tem gente que tem a facilidade de negociar, não é o meu caso. Mas ele vai negociando, negociando. Daqui a pouco a salvação dele não tem mais, não faz sentido, porque ele negociou tudo. Ele vai entregando uma fatia, outra fatia, outra fatia, outra fatia. Daqui a pouco ele faz sucesso na terra. Mas não é porque ele venceu o mundo, mas é porque ele se entregou para o mundo. Isso é um perigo, a gente entregar a nossa salvação e negociar ela com o mundo. E depois, para convencer essa pessoa de que ela está no mundo, ela vai dizer, conversa. Você está com inveja do meu sucesso. Não é não, filho. A Bíblia diz, não ameis o mundo. E se nós estamos amando o mundo, o amor do Pai não está em nós. Glória a Deus. Por que o amor de muitos se esfriará, pastor? Olha só, pelo multiplicar da iniquidade. Irmãos, você vai concordar comigo que antigamente era necessário um esforço. As coisas erradas, as pessoas tinham vergonha de fazer. Hoje elas fazem as coisas erradas assim, explicitamente. É assim ou não é? Ou seja, a iniquidade se multiplicou. Você está aqui ainda? Amém? Não vai embora não, tem parte melhor ainda. A iniquidade se multiplicou. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfria. Ou seja, a pessoa começa a dizer, como é que é o esfriamento? A pessoa começa a dizer, posso ir na igreja só uma vez por mês. A pessoa começa a dizer assim, posso ir na igreja de 15 em 15. A pessoa começa a dizer assim, eu preciso de tempo com a minha família. E na verdade não é tempo com a família, é com a televisão. Eu preciso de tempo para isso, eu preciso de tempo para aquilo. Ele vai preenchendo o tempo. E o pastor liga e fala, pode me ajudar? Ele não tem tempo. E esse tempo é o amor. O amor é o tempo que você dá para a obra de Deus. Fizeram um cálculo sobre a questão do tempo. Se você fosse dar o dízimo do seu tempo, seria 2 horas e 40 minutos por dia. Ou seja, eu podia ligar para você e falar assim, eu quero reivindicar, Cauã, as 2 horas e 40 que você tem nessa segunda-feira, para você me ajudar numa obra. Seria uma benção. Cauã, na segunda eu pegava o Cauã, na terça eu pegava o Levi, na quarta eu pegava o outro irmão. 2 horas e 40, se fosse ser essa questão, porque o nosso tempo é o amor que nós damos para Deus. Se você ama alguém, você precisa dar tempo para ela. É assim ou não é? Ame a sua esposa e diga para ela, eu te amo, mas eu não tenho tempo para você. Você está morto.
No outro dia, é o seu dia de enterro. Né? É a nota de falecimento. Né? Dia tal de abril. Por quê? Para você amar, você tem que dar tempo. Você quer servir a Deus? Tempo. Por isso que os levitas são procurados. Por isso que os levitas, olha, os cantores do Senhor, eles são perseguidos. Sabe por quê? Porque eles amam a obra. Irmão, é ensaio, é buscando, é ouvindo os louvores, tempo. Os pregadores têm que ler a Bíblia, tempo. Pastor, e os membros? Tempo. Na verdade não pode existir membro de cadeira, tem que ser um exército, né, irmão? Se eu luto com a espada, você tem que lutar com as flechas. Enquanto eu estou pregando aqui, você tem que estar armado. Se vir um demônio para pegar o pastor, você, flecha nele. Amém? Vai tentar entrar um demônio na igreja. Assim é na África. Eu não vou desviar minha mensagem, só isso aqui para você. Assim é na África. Quem expulsa demônios na África são os membros. O pastor continua pregando. Uhul, glória a Deus, aleluia. E aí, irmão, parece um movimento lá. É os membros que já vão lá e pá, acabou. Os membros, guerreiros do Senhor. E eu estou louco para mudar isso, irmão, na igreja. Isso vai mudar na nossa igreja. Pessoas que pararam de lutar. Esses dias eu, conversando com a minha esposa, ela falou assim: Fábio, olha, parece que a gente conseguiu mexer uma chave na vida de alguém. E essa pessoa se levantou. Eu gostei do verbo, se levantou. E ela disse assim: Fábio, mas está fazendo uma obra incrível. E eu falei assim: interessante, imagina se todos fossem assim. Não é para nos agradar, o pastor e a pastora, é claro que a gente vê a importância nisso, não é para nos agradar, mas faz parte da sua salvação. Se você ficar parado, você morre. O rio, se ficar parado, a água vai ficando fétida, vai ficando podre, não pode parar. Você é a água viva de Deus, você não pode parar. Irmão, você não pode parar, estacionar, pegar o controle daquela televisão que acabou de sair e ficar lá o dia inteiro, a noite inteira lá. Você não pode ficar lá. Tem gente que pode, mas você não. Pastor, quem é que pode? Quem não é crente, quem não está esperando a vinda do Senhor. Você não pode. Você tem que se levantar e falar assim: o que eu puder fazer, eu vou fazer, mas a obra do Senhor vai ser feita. Ah, meu Deus do céu, eu não vou ser reconhecido, mas lá no céu eu vou entrar lá com os meus filhos. Sim. De vez em quando a gente pensa, a gente fala assim: poxa, eu vou parar, eu vou dar um tempo. É o pior pensamento que pode acontecer em você. Pior pensamento. Porque se você parar, olha aqui, se você parar e sentar, depois você vai ter que correr. Vai ter que correr, irmão. Porque a nuvem não espera você. Não é tempo de parar. Meu Deus do céu, eu estou na França, 2022, pastor. A tecnologia está tremenda e tal. Irmãos, é esse o tempo. É esse o tempo que nós estamos vivendo. A cruz continua sendo cruz, a palavra continua sendo palavra, o evangelho continua sendo o mesmo. Existem demônios lutando contra você, contra a sua família. E você tem que gravar uma imagem da eternidade na sua mente. Eu tenho ela. Eu tenho. Tem gente que tem. Qual é a imagem que eu tenho? Irmão, de cabeça erguida assim, vestido de branco, cabeça erguida, a esposa do lado e os filhos. Eu tenho essa imagem na minha mente, atravessando os portais do Senhor. Eu tenho essa imagem. E olha, eu lutarei o resto da minha vida para isso. Não tem algo mais importante do que isso. E quando eu chegar no céu, irmão, com a minha família, vai vir um monte de menininho correndo de lá. Sabe por quê? Porque já tem são 6, né? 5, nós temos 5 filhos que estão lá no céu. Eu vou chegar com 4. Tá gravando, né, Rodrigo? O pessoal vai falar: pastor, tem 9. É isso mesmo. Vou chegar com 4 e Deus ainda vai me trazer os 5 que estão guardados lá. Essa é a imagem da eternidade que eu tenho.
Não tem nada nesse mundo, irmão, nada nesse mundo que vai apagar essa imagem. Eu acordo com essa imagem, eu vou dormir com essa imagem, eu trabalho com essa imagem. Oh, glória a Deus. Quarta-feira nós falamos aqui, a sua linha de chegada não é na terra, porque por mais que você chegue no pódio, seja o vencedor em uma coisa da sua vida, isso não é o fim, isso não traz a felicidade, a verdadeira felicidade. A nossa linha de chegada é lá em cima, é lá em cima, irmão. Aqui na terra é só uma preparação. Eu levarei uma cruz, carregarei a minha cruz até trocar ela por uma coroa. Essa cruz, carregar essa cruz, levarei a minha cruz até trocar ela por uma coroa. E a Páscoa está dizendo isso para você. São 4 portas que tem nessa cruz. A gente falou hoje, dá para colocar uma quinta porta aí, né? Mas tem 4 portas. Se você olhar bem e fazer uma separação, como se esta parte da cruz fosse o juízo, existem 4 portas. Essa porta aqui é a porta da obediência, e você pode escolher ela. Jesus falou. E a outra porta do outro lado é a porta da desobediência. Mas existe uma separação. Ou você escolhe uma, ou você escolhe outra. Pastor, e as 2 portas de cima? É o resultado da sua escolha. Se você escolher a porta da obediência, você vai viver eternamente com Deus. E se você viver a desobediência, você vai viver uma eternidade separada de Deus. São 4 portas. Hoje você está decidindo passar pela porta certa, é ou não é? Está ouvindo Deus falando assim, Senhor, está ouvindo Deus falando assim, olha, Pai, manda que eu obedeço, porque eu quero entrar pelo bom caminho. Amém? Glória a Deus. São essas 4 portas aí que você pode. Quando você olhar para a cruz, você não vai ver mais alguém morto lá. Você vai ver 4 portas. Vai dizer assim, Senhor, eu quero passar pela boa porta. E é interessante, irmãos, eu quero terminar com isso. A Páscoa, quando eles fizeram a cerimônia, você vai observar que cada um entrou para dentro das suas casas. E Moisés, o líder, estava dentro da sua casa. Ele falou para as pessoas o que fazer, mas ele não estava lá quando as pessoas estavam fazendo. Eu olhei para mim e falei, Senhor, é isso que o líder precisa entender. Eu não vou estar lá no dia da decisão, no dia da ida ou da ficada, né? Eu não vou ficar com você. Se você ficar, eu não vou ficar, certo? Não vou ficar, certo? Vou subir. Já está decidido isso aí, em nome de Jesus. Agora observa bem, Moisés não estava em todas as tendas. Ele disse, faça assim, passa o sangue nos umbrais e coma o cordeiro. As pessoas receberam a mensagem e praticaram. Qual é o problema, pastor? Você recebe. Todo domingo você vem na igreja e você recebe a mensagem. E até morrer eu vou estar pregando essa palavra. Eu vou estar dizendo assim, meu filho, arrependa dos seus pecados. Mortifica os membros da sua carne. Mortifica os membros da sua... Vou continuar pregando a palavra. Eu sou o mensageiro, mas é você que decide se você coloca a palavra em prática. Quando você entrar para a sua tenda, quando você estiver lá no seu esconderijo, quando você estiver lá, você e sua vida, é você quem decide. Quando chegar no céu, eu vou ver o resultado. Eu quero ver você lá, amém? Vou falar, rapaz, você é uma pessoa obediente. Você ouviu a palavra de Deus e você colocou a palavra de Deus em prática. Fique de pé, por favor, eu quero orar.